Caí direto na água e as ondas imediatamente me levaram para longe do iate. Eu entrei em pânico. Eu era uma péssima nadadora. Todos os tipos de histórias de terror sobre tubarões imediatamente me vieram à mente. Socorro! Ei, esperem! Estou aqui! Ninguém me ouviu. O iate estava indo cada vez mais longe, levando minhas chances de salvação com ele. Eu tinha engolido muita água do mar e lágrimas escorriam pelo meu rosto. Era o fim. De repente, alguém agarrou meu braço. Pensando que era um tubarão, eu gritei e me virei. Oi, meu nome é Lana. Eu nunca fui a festas e estava sempre lendo livros. Eu era uma nerd na faculdade e era absolutamente obcecada por quadrinhos. No começo, eu só gostava de lê-los, e então comecei a criar e ilustrar minhas próprias histórias. Eu era massivamente inspirada por Dan Evans, um famoso quadrinista, e sonhava em ser tão boa quanto ele. Um dia, eu estava andando pelos corredores da faculdade lendo quadrinhos, como de costume. Virei no corredor e de repente esbarrei em alguém. Meu livro caiu das minhas mãos. Olhei para cima e congelei. Caramba! Era o Blake, o cara mais legal da faculdade, meu crush. Nossos colegas se aglomeraram ao nosso redor e alguém notou o quadrinho que havia caído no chão. Eles imediatamente começaram a rir de mim. Eu queria afundar no chão de tanta humilhação. Olhei para o Blake horrorizada e fiquei em silêncio. Ei, olha só, o Blake é tão bonitinho que deixou nossa nerd sem palavras. Blake riu. Eu não curto garotas tão quietas e comuns. Isso me machucou. Eu saí correndo para não cair no choro bem na frente de todos. Vagando pela cidade, decidi que queria mudar. Ser ousada e interessante. Entrei em um café, sentei em uma mesa distante e comecei a desenhar em um tablet. Isso sempre me ajudava a me acalmar. Então, de repente, ouvi alguém atrás de mim dizer: "Esse desenho está ótimo." Eu me virei e vi um cara com um piercing e um monte de tatuagens. Ele se sentou na minha mesa e começamos a conversar. Descobri que o nome dele era Henry. Ele trabalhava em um estúdio de tatuagem e também gostava de desenhar. Dei uma olhada nas tatuagens dele e tive uma ideia. E se eu fizesse uma tatuagem? Quando contei ao Henry sobre meus pensamentos, ele me apoiou e me levou ao seu estúdio. Fizemos um esboço juntos e voltei para casa com uma tatuagem no pescoço. Era muito diferente e legal. Mas decidi que não contaria a ninguém sobre ela, ainda. No dia seguinte, usei um suéter com gola alta para ir à faculdade. Durante a aula, de repente, nos disseram que uma viagem de Semana Santa para a Flórida seria organizada para os melhores alunos. Eles leram a lista dos que iriam, e eu ouvi meu nome. Eu sempre usava roupas largas, e todos imediatamente começaram a tirar sarro de mim. Aposto que ela vai usar um moletom com capuz até na praia. Eu cerrei os dentes de raiva. Eu estava tão cansada daqueles valentões que decidi que uma tatuagem não seria suficiente para mim. Eles pensavam que eu era uma nerd tímida? Eu mostraria a eles a nerd que eu era. Depois da faculdade, voltei ao estúdio de tatuagem e disse ao Henry que queria fazer mais tatuagens. Ele tentou me dissuadir. Você deveria pensar melhor sobre isso e não fazer enquanto está tão emocionada. Faça tatuagens temporárias por enquanto, ok? Viva com elas por um tempo, e se você não mudar de ideia, nós as tornaremos permanentes. Eu pensei sobre isso e concordei. Eu mesma desenhei todos os novos esboços. Alguns dias depois, Henry os transferiu para minha pele pouco antes da viagem. Eu me senti uma pessoa completamente diferente. Na Flórida, nosso grupo se hospedou em um hotel. Acabei em um quarto com a Miley, minha melhor amiga. Ninguém a achava impressionante também. E provavelmente foi por isso que nos tornamos amigas. Eu nem tinha contado a Miley sobre minhas tatuagens. Tive que mentir e dizer que não estava me sentindo bem para que ela fosse à praia sem mim. Cerca de meia hora depois, tomei coragem e coloquei um biquíni. Soltei o cabelo e coloquei um boné e óculos escuros. Então, fui para a praia e caminhei lentamente ao longo da areia. Blake de repente me notou. Ele imediatamente começou a elogiar meu corpo e minhas tatuagens. Imagina só, ele não tinha nem me reconhecido. Lentamente, tirei meus óculos e sorri para ele. Dizer que o Blake ficou atordoado é pouco. Bem, quem está sem palavras agora? Todos ficaram chocados com a minha transformação. Eles se aglomeraram ao meu redor e me olharam como se eu fosse uma peça de museu. Todos gostaram muito das minhas tatuagens. E apenas a garota mais bonita da faculdade as chamou de sem sal. Nora, apenas admita que você está com ciúmes. A Lana tem um corpo muito legal e suas tatuagens também são ótimas.
Nora ficou verde de raiva e eu fiquei nas nuvens. Enquanto estávamos na praia, o Blake estava fazendo de tudo para me agradar. Ele me trouxe coquetéis, ajustou minha espreguiçadeira e colocou protetor solar nos meus ombros. A água do mar poderia lavar rapidamente minhas tatuagens temporárias, então tive que ficar somente na areia. Quando voltamos para o hotel, Miley veio até mim, chateada. Por que você não me contou sobre suas tatuagens? Eu pensei que fôssemos amigas. Para acalmar minha amiga, tive que admitir que apenas uma das minhas tatuagens era real. Um dia, estávamos caminhando em direção à praia quando vimos um anúncio sobre uma próxima Palm Tree Party. A rainha da praia seria escolhida nessa festa. Claro, todas as meninas imediatamente quiseram participar. Lana, vamos juntos para a festa. Hã? Eu tinha ouvido direito? Claro! Eu imediatamente concordei. No entanto, quando eu estava voltando para o hotel, Nora de repente bloqueou meu caminho. Ela agarrou meu ombro com força e assobiou. Fique longe do Blake! Olhei para ela desafiadoramente. Ou o quê? Ou você vai se arrepender. Não adianta me ameaçar. O Blake gosta de mim. Então, lide com isso. Passei pela Nora e fui para o hotel. Naquele mesmo dia, Miley e eu fomos fazer compras. Eu esperava encontrar um vestido bonito, mas não muito caro. Estávamos exaustas quando finalmente dei sorte. Eu nunca tinha usado um vestido assim antes, mas naquele dia eu surpreendi até a mim mesma. De volta ao nosso quarto, pendurei-o no encosto de uma cadeira e fui para a cama, ansiosa pela noite seguinte. Todos ficariam chocados ao me ver. Mas pela manhã, tive uma surpresa desagradável. Quando saí da cama, vi algo terrível. Meu vestido estava todo cortado. Fiquei chocada. Não demorou muito para adivinhar quem tinha feito isso. Claro, isso com certeza era coisa da Nora. Ela era tão desagradável, mas ela não iria se livrar de mim assim tão fácil. Desci até a recepção e pedi um kit de costura. Enquanto todos estavam na praia, desenhei um esboço de uma roupa nova e comecei a trabalhar no vestido. Transformei-o em um top e saia estilo havaiano. Para ser sincera, gostei ainda mais da minha roupa nova do que do vestido original. Lembra como eu disse que todo mundo ficou chocado ao me ver com tatuagens e de biquíni? Bem, minha aparição na festa teve o mesmo efeito. O Blake me encontrou na entrada da praia e quando aparecemos juntos na pista de dança, foi demais! Você deveria ter visto a cara dos nossos colegas. Nora ficou verde de inveja. Todos estavam se divertindo, dançando e bebendo coquetéis tropicais. Então a competição começou e todas as meninas se alinharam em uma pequena passarela. Uma por uma, elas andaram e posaram enquanto uma música tocava. Aquela que recebesse os aplausos mais altos venceria. A Nora foi muito bem, mas quando eu entrei na passarela... Bem, você entendeu, né? A praia explodiu em aplausos. Foi incrível! Nunca me senti tão admirada em toda a minha vida. Me tornei a rainha da praia e fui presenteada com uma coroa feita de folhas de palmeira. Fui ao bar pegar um drink e de repente notei que o Blake não estava em lugar nenhum. Depois de andar por toda a praia, não o encontrei. Para onde ele tinha ido? Então, a Miley de repente veio até mim. Ela parecia meio chateada. Lana, eu não sei se deveria te contar ou não, mas... Vamos lá, você verá com seus próprios olhos. Eu não entendi, mas a segui. E logo chegamos a uma rede pendurada entre palmeiras. Nora e Blake estavam nela e eles estavam... se beijando! Como isso aconteceu? Eu me senti tão magoada. Blake empurrou a Nora e se levantou quando me viu. Eu não quis ouvir o que ele tinha a dizer e saí correndo. Eu nem percebi que a coroa tinha caído da minha cabeça. Caminhei pela praia chorando. Sentei-me em um banco e percebi que, afinal, eu era uma perdedora. Qual era o sentido em mudar se o Blake tinha escolhido outra garota mesmo assim? Um homem se sentou ao meu lado. No começo, fiquei com medo e quis ir embora. Mas de repente, ele elogiou minhas tatuagens. São desenhos muito interessantes. Quem os fez deve ser muito talentoso. Na verdade, eu mesma desenhei os esboços dessas tatuagens. O homem pareceu surpreso e disse que se eu continuasse praticando, teria um grande futuro pela frente. De repente, percebi que seu rosto parecia familiar, mas não consegui me lembrar onde eu poderia tê-lo visto. No dia seguinte, tínhamos uma viagem de barco planejada. Quando chegamos ao iate, o Blake veio falar comigo. Você é um traidor. Se você gosta da Nora, então não deveria ter flertado comigo. Mas eu só fui para a rede porque me disseram que você estaria lá. Olhei para ele sem entender.
Quem te disse isso? Eu esperava ouvir qualquer nome, menos o que ele me disse. A Miley. Miley! Por que ela tinha feito isso? Depois de percorrer o deck inteiro, encontrei a Miley na popa do iate e perguntei a ela sobre o Blake. O rosto dela se contorceu de raiva. Eu nunca tinha visto ela assim. Sim, eu chamei o Blake para ir até a rede e estraguei seu vestido. A Nora me pediu. A Miley conspirou com a Nora contra mim. Eu estava sem palavras. Nós costumávamos ser normais, mas ultimamente você se tornou muito popular e eu ainda não sou ninguém. Ela realmente fez tudo isso por inveja? Eu não queria perder uma amiga e tentei argumentar com ela. Olha, ainda somos amigas. Vamos esquecer o que você fez e tudo vai voltar a ser como era antes. Eu estava prestes a abraçá-la, mas a Miley de repente me empurrou. Eu tropecei e caí no mar. As ondas imediatamente começaram a me levar para longe do iate, e eu entrei em pânico. Eu era uma péssima nadadora. Todos os tipos de histórias de terror sobre tubarões imediatamente me vieram à mente. Socorro! Ei, esperem! Estou aqui! Ninguém me ouviu. O iate estava indo cada vez mais longe, levando minhas chances de salvação com ele. Eu tinha engolido muita água do mar e lágrimas escorriam pelo meu rosto. Era o fim. De repente, alguém me agarrou pelo braço. Eu gritei, me virei e vi o Blake. Acontece que ele me viu cair e pulou atrás de mim. Eu não estava mais com tanto medo. Logo, as pessoas no iate nos notaram. Eles nos jogaram uma boia salva-vida e nos ajudaram a subir no barco. As pessoas imediatamente se aglomeraram ao nosso redor. Eles me enrolaram em uma toalha e começaram a esfregar meus braços. Miley de repente apareceu ao meu lado e perguntou sarcasticamente: "Como estão suas tatuagens depois de nadar na água do mar?" Mesmo depois de tudo que ela fez comigo, aquela traição foi uma surpresa. A Nora imediatamente agarrou meu braço e esfregou o desenho. Claro, a tatuagem imediatamente começou a desaparecer. Quando todos perceberam que minhas tatuagens não eram reais, eles começaram a tirar sarro de mim novamente. Eu esperava que o Blake me defendesse, mas ele parecia desapontado. Fiquei impressionado com quão corajosa você era por ter feito tantas tatuagens. Mas você não passa de uma mentirosa. Nem ver ele beijando a Nora me machucou tanto assim. Sim, as tatuagens eram falsas. E daí? Isso era realmente tão importante? De volta ao hotel, me escondi de todos à beira da piscina. Para esquecer tudo o que havia acontecido, eu estava lendo vários quadrinhos em meu tablet e de repente me deparei com uma foto do meu artista favorito. Olhando para o retrato de Dan Evans, eu não pude acreditar. Era o homem com quem eu tinha falado na praia. E por isso que seu rosto me pareceu tão familiar. Porque eu não o reconheci de imediato. Não havia nenhuma informação de contato dele na internet e eu não tinha como encontrá-lo. Eu tive uma chance em 1 milhão e a perdi. E isso me fez sentir ainda pior e comecei a chorar. Quando estávamos indo embora da Flórida, meus colegas não estavam prestando atenção ou tirando sarro de mim. Cheguei em casa com um humor terrível. No chuveiro, eu estava lavando com raiva o resto das minhas tatuagens quando de repente percebi que queria fazer uma de verdade. Não porque eu estava magoada, mas porque eu tinha pensado sobre isso e chegado a uma decisão, assim como Henry me disse para fazer. As tatuagens refletiam meu mundo interior e me ajudavam a me expressar. No dia seguinte, em vez de ir para a faculdade, fui ao estúdio de tatuagem. Henry ficou muito feliz em me ver. Ele não tentou me dissuadir e em poucos dias eu tinha um monte de tatuagens permanentes. Quando eu estava fazendo a última delas, um visitante de repente entrou na sala. Eu me virei e congelei, boquiaberta. Achei que estava sonhando. Era o Dan Evans! Descobri que o Henry era seu sobrinho e quase desmaiei com essa notícia. Dan Evans de repente me olhou mais de perto e sorriu. "Ah, eu lembro de você. Você é a garota talentosa que encontrei na Flórida." Eu não queria perder essa oportunidade de novo e pedi para ele dar uma olhada nos meus quadrinhos. O Sr. Evans gostou muito deles. Ele os estudou por um longo tempo e então me fez uma oferta surpreendente. "Como você sabe, meu nome é bem conhecido na indústria. Podemos fazer um contrato. Eu me tornaria seu agente e te recomendaria para uma editora." Se eu não estivesse sentada, com certeza teria caído para trás. Assinamos o contrato na mesma tarde e no dia seguinte eu estava nas nuvens. Sério, meu sonho se tornou realidade, então eu estava muito, mas muito feliz. Quando entrei na sala de aula, todos notaram imediatamente minhas tatuagens. Nora começou a tirar sarro de mim.
Você roubou uma loja de adesivos de novo? Eu já estava esperando essa reação. Então, eu desafiadoramente tirei os lenços umedecidos da minha bolsa e esfreguei a tatuagem com eles. Minha pele ficou vermelha, mas o desenho ficou intacto. Tá satisfeita? Meus colegas ficaram atordoados novamente, e eu me senti uma verdadeira rainha, mesmo que minha coroa tivesse sido deixada em algum lugar em uma praia na Flórida. Depois da aula, Blake se desculpou comigo e sugeriu que começássemos de novo. Mas eu já tinha superado ele. Eu queria estar com uma pessoa que me amasse por quem eu era, não por algo que eu tinha. Henry e eu nos víamos todos os dias. Eu estava constantemente perguntando a ele sobre meus quadrinhos, e ele prometeu que eles estavam prestes a sair. Um dia, fui a um café e acidentalmente ouvi algo na TV. Eu geralmente não me interessava muito nas notícias, mas ouvi um nome familiar. Por muitos anos, a identidade de Dan Evans foi envolta em muitos mistérios. Mas recentemente veio à tona que ele roubou obras de jovens artistas e as reivindicou como suas. Neste momento, o charlatão está na lista de procurados. Eu mecanicamente tomei um gole do meu café sem sentir seu gosto. Ainda sem me dar conta do que ouvira, liguei para o Henry. Seu celular estava fora de área. Então, fui ao estúdio de tatuagem, mas a porta estava trancada e as janelas estavam fechadas com tábuas. Como isso era possível? Eu estive lá no dia anterior. Comecei a tremer. Será que eu fui enganada? Eu não conseguia acreditar e esperei o Sr. Evans ou Henry aparecerem. Mas o tempo passou e eles não deram nenhum sinal de vida. Um dia, fui a uma loja de quadrinhos e de repente vi uma capa familiar em uma das prateleiras. Fui eu que a desenhei. Eram meus quadrinhos. Meu coração estava batendo forte quando olhei para o nome do autor e congelei. Dizia Henry Wood. Um mês se passou desde então. Fiz um boletim de ocorrência e procurei a justiça. Me disseram que as chances de provar que eu sou a verdadeira autora são muito pequenas, mas não vou desistir. Você acha que eu consigo provar a verdade?